Estou lendo o comentário de Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12 é a mulher e o dragão. E apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com sol e com a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. Ela estava grávida e gritava com dores de parto e angústia para dar à luz. E ali apareceu outro sinal no céu. E eis que ali estava um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas em suas cabeças. E sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, e as lançou na terra. E o dragão ficou em pé diante da mulher que estava para dar à luz, para que, quando desse à luz, pudesse devorar seu filho. E ela deu à luz um filho, um menino, que governará todas as nações com uma vara de ferro. E o menino foi arrebatado para Deus e seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde havia para ela um lugar preparado por Deus, para que ali ela pudesse ser sustentada durante 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. 8. Porém não prevaleceram, e não mais se achou lugar para eles no céu. E o grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente chamada Diabo, o Diabo e Satanás, o enganador do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. E ouvi uma forte voz no céu dizendo: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Porque foi expulso o acusador de nossos irmãos e irmãs. Ele é o acusador deles diante de nosso Deus, de dia e de noite. E o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e em face da morte não amaram suas próprias vidas. Portanto, regozijem-se, ó céus, e aqueles que neles habitam. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês, ele está muito irado, porque sabe que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão viu que fora expulso para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. E foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe fora preparado no deserto, onde pudesse ser sustentada por um tempo, tempos e metade de tempo, longe da presença da serpente. E a serpente lançou de sua boca, após a mulher, água como um rio, para que ela fosse tragada pelo rio. E a terra socorreu a mulher, e a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência. Aqueles que estavam guardando os mandamentos de Deus mantinham o testemunho de Jesus. Aspecto de guerra e salvação, 12, do 1 ao 14. Chegamos agora no centro do livro e estamos entrando na segunda parte do Apocalipse. Não há estreita conexão entre o conteúdo do capítulo 11 e o do capítulo 12. Aqui temos um novo começo, pois o Apocalipse basicamente possui 2 partes principais. Essas partes são assim divididas: a Igreja de Cristo perseguida pelo mundo, capítulo 1, 11, e Cristo com a Igreja perseguidos por Satanás, capítulo 12 ao 22. Além disso, o capítulo 1 ressalta uma introdução deste livro e o capítulo 22 uma conclusão. Primeiro, notamos que a estrutura do Apocalipse tende a ensinar-nos uma abordagem cíclica em vez de linear. Essa abordagem explica a aparente interrupção no meio do Apocalipse, onde o escritor chama a atenção para Cristo e sua igreja perseguida por Satanás. Ao ser expulso do céu com seus anjos, o diabo dá autoridade ao anticristo e ao falso profeta, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra.
Todos quanto não têm a marca da besta ou o número do seu nome perdem a condição de comprar ou vender. Está no 13, do 1 ao 18. Cristo, porém, enfurece Satanás e seus agentes, a saber, o anticristo e o falso profeta. Ele entra em cena como o Filho do Homem para inaugurar o dia do juízo, 14, do 14 ao 20. Depois desses 3 capítulos, João continua com sua série de 7, isto é, as 7 taças da ira, capítulos 15 ao 16. A ira divina derramada sobre os inimigos de Deus é uma descrição do juízo final, 16, do 17 ao 21. A mulher chamada Babilônia e todos os que a seguem são derrubados, 17, 1 e 18, 24. O cavaleiro que monta o cavalo branco vem para julgar com justiça e declarar guerra a seus inimigos, 19, do 11 ao 21. E o juízo de Deus atinge sua consumação quando os livros forem abertos e cada pessoa for julgada, 20, do 11 ao 15. Em suma, o Apocalipse revela paralelos que se desenvolvem progressivamente em cada ciclo. Segundo o capítulo 12, reflete repetição tipicamente joanina que serve para enfatizar sua apresentação única. Por exemplo, o período de tempo de 1260 dias aparece no versículo 6, onde Deus preparou no deserto um lugar para a mulher. E no versículo 14, essa mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe foi preparado. Por um tempo, tempos e metade de tempo. Essas duas referências ao tempo são as mesmas em duração, 1260 dias, iguais a 42 meses, ou 3 anos e meio. Terceiro, o capítulo pinta uma situação ideal e uma realidade presente respectivamente. O simbolismo da mulher gloriosa vestida do sol, com a luz debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça, é um quadro ideal desta mulher que atinge o seu apogeu. Por trás deste quadro ideal jaz a realidade, é a realidade que assume forma no nascimento e ascensão de Cristo. Ele inclui guerra celestial quando o arcanjo Miguel lança Satanás e seus anjos à terra. Aponta para a ira do diabo porque persegue a mulher enquanto ela foge para um lugar preparado para ela, enquanto recebe socorro da terra. Retrata os seguidores de Cristo deflagrando guerra espiritual contra Satanás e enfrentando a ira do diabo. Concluindo a cena que descreve a mulher exaltada, constitui idealismo. A cena que descreve a igreja perseguida constitui realismo. Por último, o capítulo 12 realça a derrota de Satanás. Sua derrota é focalizada pelo verso expulsar, abater, o qual aparece 5 vezes sucessivamente. Versículo 9, 3 vezes, 10, 13. 10,13. Através deste capítulo, Satanás é retratado 5 vezes como perdedor, enquanto Cristo e sua igreja são vitoriosos. O diabo tentou devorar o menino, porém Deus o arrebatou para o seu trono. Satanás lutou contra Miguel e seus anjos, porém perdeu. O dragão perseguiu a mulher, porém Deus preparou para ela um lugar no deserto. A serpente queria apanhar a mulher numa torrente, porém a terra tragou o rio. Versículo 15, 16. Satanás perdeu quando deflagrou guerra contra a descendência da mulher, que se manteve obediente aos mandamentos de Deus e conservou o testemunho de Jesus. A mulher e o dragão. Teria João pego emprestado seu material da mitologia pagã, a qual parece fornecer paralelos a esta passagem, versos 1 ao 6, em um grande número de relatos? Existe o mito grego de Apolo, que nasce da deusa Leto. Ele faz também menção do dragão Piton. Segundo, existe o mito da criação babilônica acerca de Tiamat e o monstro de 7 cabeças, morto pelo deus Marduk, quando Tiamat arrastou 1/3 das estrelas do céu. Terceiro, existe o mito persa e egípcio com histórias semelhantes. E por último, existem moedas com mensagens. Uma retrata o imperador Domiciano com uma imagem de seu filho, cuja mão se estende para 7 estrelas. Também uma moeda com a imagem desse filho, com a lua e 6 estrelas. Também uma com o filho e sua mãe Domitia, que é descrita como uma deusa.
Ainda que João estivesse familiarizado com várias histórias mitológicas do mundo pagão, ainda assim deveríamos rejeitar qualquer sugestão de que ele tenha se valido destas fontes para criar o Apocalipse. Deus revelou a Jesus o conteúdo do Apocalipse, o qual, por sua vez, ordenou a João que escrevesse o que havia observado. Portanto, o Apocalipse é um livro dado por Deus. Isso não significa que João mecanicamente escreveu o que lhe foi dito. Ao contrário, ele escreveu as visões que viu na estrutura de símbolos. O sol, a lua e a coroa de 12 estrelas adornam a mulher para fazer sua aparência bela e poderosa. Ao mesmo tempo, estes corpos celestes lhe são subordinados. Ela é muito maior que eles. Vemos um paralelo no sonho de José do sol, lua e 7 estrelas curvando-se diante dele. Gênesis 37, 9. João mostra ao leitor um quadro da luta entre uma mulher e Satanás, que é uma retrospectiva do início da história humana, quando Deus falou à mulher e à serpente. Gênesis 3, 14, 16. Descreve a guerra espiritual que o povo de Deus mantém sempre desde a queda em pecado de Adão e Eva. Essa guerra se tornou aguda quando a mulher e seu filho se viram livres da serpente que já estava pronta a devorá-lo no exato momento de seu nascimento. Versículos 1 ao 6. Seguindo o nascimento do menino, João descreve uma guerra no céu. Versículos 7 e 9. Como um interlúdio, versículo 10 e 12, João registra um hino celestial, então conclui este capítulo com um segundo relato de guerra de Satanás contra a mulher e sua descendência. A mulher, o filho, o dragão, 12, 1 ao 6. Versículo 1. E apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com o sol e com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. Letra A. E apareceu no céu um grande sinal. Os tradutores diferem ao expressarem o significado das palavras grande sinal. Aqui estão dois exemplos. Uma grande e maravilhosa e uma grande e extraordinário sinal. NIV. O sinal é um maravilhoso portento aos olhos, pois é grande e visível no céu. A palavra sinal aparece 7 vezes no Apocalipse para retratar a obra ou de Deus ou de Satanás e seus anjos apóstatas. Está em 12:1, 3, 13:13,14, 15:1, 16:14 e 19:20. E o adjetivo grande descreve o sinal aqui. E em 15:1, onde se refere a 7 anjos com 7 pragas que cumprem a ira de Deus, o adjetivo e o substantivo também ocorrem em 13:13, onde a segunda besta, o falso profeta, realiza grandes sinais para o diabo diante dos olhos do povo sobre a terra. Letra B. Uma mulher vestida do sol e com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. Esta frase não pode ser entendida apenas simbolicamente. Contudo, temos que indagar pela identidade dessa mulher. Quem é ela? É Maria, mãe de Jesus? A literatura cristã primitiva não cataloga nenhuma referência com esse propósito. Epifânio de Salamina, aproximadamente em meados do IV século, é o primeiro a observar que alguns indivíduos, não mencionados nominalmente, estavam identificando a mulher com Maria. O Novo Testamento, porém, se expressa contra tal exegese, porque a própria Maria assume para si um posto modesto na sociedade e na igreja. Além disso, durante a Idade Média, a maioria dos escritos nivelavam a mulher não com Maria, mas com a igreja. Outros estudiosos interpretam a mulher como sendo Israel, considerado por Deus como sua esposa. Isaías 54, 3 ao 6, Jeremias 31, 32, Ezequiel 16, 32, Oséias 2, 16. Não obstante, quando João compôs o Apocalipse, muitos judeus da dispensação eram membros da sinagoga de Satanás. Perseguiam os cristãos, 2:9 e 3:9. Além do mais, o povo hebreu, incapaz de reedificar Jerusalém depois de sua destruição, em algo do ano 70, não deixaram
Nenhum registro de conversão nacional depois dessa data. Ainda outros veem que Satanás ataca o povo pactual de Deus desde os tempos da queda em pecado até a consumação, de modo que a mulher que ele assalta representa a comunidade pactual de ambas as dispensações, antiga e nova. Hebreus 11, 39 e 40. O povo dessas duas eras demonstra uma unidade ao chamá-la mulher. Ela deu à luz o Messias, Isaías 7,14, pois ela representa os ancestrais humanos de Cristo, que incorporam os cristãos gentílicos na nova aliança. Romanos 9, 5, 11, do 11 ao 21. João notifica que os filhos da mulher são os que estavam guardando os mandamentos de Deus e conservam o testemunho de Jesus. Versículo 17. João ensina a unidade do povo de Deus. A coroa de 12 estrelas representa o povo de Deus, exemplificado nos 12 patriarcas da antiga aliança e nos 12 apóstolos dos tempos da nova aliança. O número 12 é uma descrição do povo de Deus. Note a diferença entre a glória cósmica dessa mulher e o fulgor humano da grande prostituta, 17.4. Versículo 2. Ela estava grávida e gritava com dores de parto e angústia para dar à luz. Essa gloriosa mulher estava vestida com a radiância do sol como fonte de luz que era refletida pela lua. Ela tinha uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça e simbolizava a vitória completa. Ela estava grávida e para dar à luz, o que simboliza a vinda de Jesus na carne. Aliás, este versículo é uma reflexão de todo o período veterotestamentário no qual Satanás exibe sua inimizade para com Deus. Ele ataca os santos a quem Deus põe no mundo para ocupar a posição central. Têm sido e são uma fonte da luz que receberam de seu Criador e Redentor. Assim, o povo de Deus, através de sua palavra, reflete sua radiância para dispersar as trevas do mundo. A mulher sofre dores e angústia enquanto está dando à luz. Comparar Isaías 26, 17, 66, 7, Malaquias 4, 10 e Gálatas 4, 19. Quando João escreveu o último livro da Bíblia, o nascimento de Jesus já tinha se dado no início do século. O autor, porém, situa este texto no período do nascimento de Jesus para ressaltar. O autor, porém, situa este texto no período do nascimento de Jesus para ressaltar o severo conflito que Satanás fomentou e continua fomentando contra Deus e seu povo. Versículo 3. E ali apareceu outro sinal no céu, e eis que ele estava um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas em suas cabeças. O capítulo 12 é o primeiro capítulo do Apocalipse, que justapõe a mulher e o dragão. É também o primeiro que introduz 2 sinais no céu, um sinal para cada um, com a diferença de que o adjetivo grande descreve o sinal da mulher. O sinal do dragão não é denominado do grande, em vez disso, o imperativo olhe chama a atenção dos leitores para o dragão horrível. O que é grande não é o sinal, mas o dragão, isto é, de tamanho enorme. A cor do dragão não é vermelha, o que simboliza a cor da guerra. A palavra grega pyrrhos, vermelho ardente, é usada tanto aqui quanto para o cavaleiro que monta o cavalo vermelho. Embora a mitologia tenha numerosos contos de dragão, João mesmo explica o significado do termo dragão. Ele foi expulso, o grande dragão, aquela antiga serpente chamada o diabo e Satanás, o enganador do mundo inteiro. Versículo 9, 20 aos 2. Satanás chegou-se a Eva no paraíso na forma de serpente para enganá-la, mas a serpente enganadora veio a ser um poderoso dragão que instila temor e medo em seus oponentes. Não obstante, o povo de Deus sabe
que Jesus Cristo já venceu esse dragão, mesmo que sua força e fúria continuem a ser esmagadoras. Onde quer que o dragão vá, ele deflagra a igreja com o intuito de granjear vitória. Note que essa besta é retratada com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas. Esses números não devem ser tomados literalmente, mas de plenitude na estrutura, literalmente, mais simbolicamente. O número 7 significa completude e 10 é o número de plenitude na estrutura decimal. As 7 cabeças e os 10 chifres se referem à completude em vencer o mundo, o que é evidente na designação aplicada a Satanás, príncipe deste mundo, João 12:31, 14:30 e 16:11. Depois da queda em pecado, Adão não mais governou a criação divina. Porém, Satanás passou a governar, usurpando este poder. Lucas 4:6. O dragão domina o mundo, governando impérios globais, autoridades principais, movimentos políticos, ideias filosóficas. Um anjo interpreta para João o significado de 7 cabeças e os 10 chifres, dizendo: as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher se assenta, e são 7 reis, 17 do 9 ao 10. Essas cabeças foram liderança em seus respectivos reinos. Essas cabeças fornecem liderança em seus respectivos reinos. Isso é, o número 7 significa controle completo, como João explica no capítulo seguinte, 13, do 1 ao 9. A expressão 10 chifres aparece em Daniel 7:7 e 24, onde ele descreve a besta que apavora a humanidade e personifica 10 reis. Por último, o termo 7 coroas, também traduzido diademas, ver 13:1 e 19:12, NASB e NRSV e REB, simboliza seu controle completo no tocante à supremacia régia e soberania majestática. As coroas de Satanás, contudo, nada mais representam senão pretensa realeza. Como R.C.H. Lenski o expressa, Satanás se veste de símbolos de domínio arrogado. O diabo exerce temível poder, não obstante os santos no céu e na terra sabem que seu poder será extinto na consumação. São capazes de cantar louvores jubilosos a Jesus, porque ele governa supremamente. Versículo 10-12. Versículo 4. A sua cauda arrasta um terço das estrelas do céu e as lançou na terra. E o dragão ficou em pé diante da mulher que estava para dar à luz, para que, quando desse à luz, pudesse devorar seu filho. Letra A. A sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu e as lançou na terra. Esta sentença está se referindo a Satanás perturbando os céus estrelares ou causando a queda de um terço do mundo angelical. Muitos estudiosos entendem estas palavras em termos literais por causa de 8:12, onde a frase "a terça parte das estrelas foi atingida" requer uma interpretação clara. Dirigem também atenção para Daniel 8:10. O chifre e fecha aspas. Lançou algumas das hostes estelares para a terra e as pisoteou. A hoste estelar se refere não a uma hoste angelical, mas aos judeus piedosos que obedeciam à lei de Deus e foram mortos pelas forças armadas de Antíoco IV Epifânio, 168 a 164 a.C. João, no Apocalipse, está sugerindo uma interpretação literal de estrelas sendo lançadas dos céus à terra.
Lade comenta: o dragão é uma criatura tão colossal que com o movimento de sua cauda pode arrastar um terço das estrelas de sua posição natural. Ainda que o poder de Satanás seja indisputável, um sentido literal se depara com a dificuldade de explicar como estrelas colossais podem cair sobre a Terra. Podem cair sobre a Terra? É uma pergunta. Lade comenta: o dragão é uma criatura tão colossal. Não, aqui já li. Pode cair sobre a Terra? Sem pergunta, aqui não tem interrogação. É no outro parágrafo, no caso. Aqui seria: um sentido literal se depara com a dificuldade de explicar como estrelas colossais podem cair sobre a Terra. Um segundo ponto de vista interpreta as estrelas simbolicamente como sendo anjos a Deus, sendo anjos a quem Satanás arrastou consigo para o pecado. Esses anjos foram destinados ao poço sem fundo que é aberto por uma estrela, isso é, um anjo. 9:12. Deus preparou esse horrível lugar para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. 2 Pedro 2:4. Judas 6. O número de anjos é incalculável, de modo que a expressão terço indica uma grande agregação de demônios, que com Satanás foi expulsa do céu. Versículo 7 e 9. Mas note também que um terço é a parte menor da divisão e que a maioria dos anjos permaneceu fiel a Deus. Letra B. E o dragão se pôs em pé diante da mulher, que estava para dar à luz, para que, quando ela desse à luz, pudesse devorar seu filho. Esta história de Satanás buscando exterminar a santa geração de Eva é reiterada ao longo de todos os séculos. Influenciado por Satanás, Caim matou seu irmão Abel e Faraó mandou afogar as crianças do sexo masculino dos hebreus. Com internação homicida, o rei Saul, homicida, o rei Saul lançou sua espada em Davi e Amã tramou aniquilar o povo judeu que vivia nas províncias da Pérsia. Nos tempos neotestamentários, Herodes o Grande matou em Belém as criancinhas do sexo masculino até 2 anos de idade. Sempre que algum novo progresso estava para acontecer na história do povo de Deus, neste versículo simbolizado pela mulher, Satanás se prontificava a frustrar os propósitos divinos e tentava eliminar seu filho. Os ataques de Satanás contra a mulher continuam até o regresso de Cristo. No paraíso, Deus pôs inimizade entre a serpente e a mulher, e entre os descendentes daquela e os desta. Ele declarou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15, v. Romanos 16:20. Esta profecia divina se cumpriu no nascimento, vida e ascensão de Jesus, como indica o próximo versículo. Versículo 5. E ela deu à luz um filho, um menino, que governará todas as nações com uma vara de ferro, e o menino foi arrebatado para Deus e seu trono. Letra A. E ela deu à luz um filho, um menino. Aqui está o cumprimento das profecias messiânicas que predizem a vinda de Cristo. Isaías 7:14, 66, 7. A mulher, representando a igreja dos crentes da antiga dispensação, deu à luz seu filho Messias. A fraseologia de João aparenta redundância, um filho, isto é, do sexo masculino. João, porém, intencionalmente explícito, focaliza a relação da mulher com o filho. Devemos ver a mulher como sendo a igreja que gerou o filho e, ao mesmo tempo, devemos ver o filho redimindo a igreja, a qual, então, se torna sua noiva. Letra B. O filho governará todas as nações com uma vara de ferro. João às vezes faz alusão ao saltério, especialmente aos salmos messiânicos. 3 vezes no Apocalipse ele cita palavras do Salmo 2:9: Tu os governarás com um cetro de ferro. 2:27. Isso é, Jesus governa sobre os incrédulos com uma vara de ferro, a qual ele aplica a todos quantos se insurgem contra ele.
Ele é o pastor que cuida de suas ovelhas e as protege do mal. De um lado, no Apocalipse, as palavras todas as nações podem referir-se ao mundo que Satanás desencaminha. Um anjo anuncia: caiu Babilônia, a grande, que fez todas as nações beberem do seu vinho inebriante de sua fornicação. 14:8. Por outro, Deus congrega os seus dentre todas as nações para que venham e adorem diante dele. 15:4. Aliás, Cristo governa, estabelecendo seu reino e aplicando o seu governo sobre todas as nações do mundo. Mateus 24:14. Ele governa supremamente com justiça e amor, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Letra C. E o Filho foi arrebatado para Deus e seu trono. João nada escreve acerca do sofrimento, morte e ressurreição do Senhor. Então, por que ele omite estes fatos redentores? Ele mira a vida terrena de Jesus por várias razões. Primeiro, ele chama a atenção para a derrota de Satanás no nascimento e ascensão do Senhor. Segundo, ele conecta a ascensão de Jesus com o seu governo sobre as nações. Terceiro, ele usa a ascensão como um prelúdio ao próximo segmento, a saber, guerra no céu. 7:9. E por último, João menciona dois fatos redentores primordiais. Focaliza o nascimento de Jesus na terra, que inclui seu ministério, e sua ascensão ao céu, que inclui seu governo majestático. Deus está no controle, pois no momento certo, ele intervém para salvaguardar seu filho e transforma as estratégias de Satanás em colapso. Deus é o agente na voz passiva da frase: o menino foi arrebatado para Deus. Quando Jesus assumiu sua justa posição no trono de Deus, Satanás e seus anjos perderam seu lugar no céu. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde havia para ela um lugar preparado por Deus, para que ali ela pudesse ser sustentada durante 1260 dias. Através do anticristo, Satanás dirige sua ira primariamente contra o Cristo, a quem ele busca eliminar e cujo lugar ele quer usurpar. Antes do nascimento do Messias, o diabo tentara destruir a linhagem de crentes da qual Jesus nasceria, porém fracassou. Então atacou Jesus, porém compreendeu que esse assalto também terminava em fracasso. Depois disso, ele começou a perseguir seus seguidores que proclamavam e continuam proclamando o nome de seu Senhor. Todos estes esforços resultaram igualmente em fracasso, porque Deus protege seu povo. A mulher representa a Igreja de Cristo, cujos membros fogem para um lugar que Deus lhes preparou, o deserto. A imagem do deserto evoca o relato da permanência de Israel por 40 anos na península do Sinai. Deuteronômios 8, 2-4. A fuga de Elias para esse mesmo deserto, 1 Reis 19, 3-8. E a perseguição de João Batista no deserto da Judéia, Lucas 1:80. Paulo também gastou tempo em um deserto, o da Arábia, Gálatas 1:17 e 18. Três fatores emergem do tempo gasto em um deserto. A pessoa é completamente dependente de Deus para a provisão material e espiritual das necessidades da vida. O deserto é sempre um lugar temporário e, por último, o deserto é um lugar onde Deus treina espiritualmente seu povo e o prepara para o serviço. Assim, os membros da igreja dependem de Deus. Assim os membros da igreja dependem de Deus como seu provedor e protetor. Também compreendem que sua estada na terra é apenas temporária e sabem que estão sendo treinados para deveres mais extensos. Justamente como o tempo de Israel no deserto do Sinai era temporário enquanto os israelitas ansiavam permanecer na terra prometida. Assim também a igreja hoje, aguardando na terra, anela estar com Cristo para sempre. Ver 2 Coríntios 5, 6, 8. Deus prepara um lugar de proteção
e nutrição para a igreja durante 1260 dias. 1260 dias. Ainda quando seus membros sofram opressão e perseguição, Deus jamais permite a aniquilação da igreja. O número 1260 se aplica às duas testemunhas que receberam poder para profetizar durante essa extensão de tempo. Assim, a referência à mulher no deserto se harmoniza com a tarefa de profetizar das duas testemunhas, o que significa que as testemunhas e a mulher representam a igreja. O número 1260 dividido por 30 é igual a 42 meses, que é a extensão de tempo dado aos gentios para pisotear o átrio externo do templo. O período durante o qual a igreja é qualificada para testemunhar em prol do Senhor é de dia do dia da ascensão de Jesus ao tempo de seu regresso. A besta da terra foi dada uma boca para blasfemar o nome de Deus e para exercer autoridade por um período de 42 meses, 1260 dias. O diabo, pois, começou exatamente a mesma extensão de tempo que a igreja recebeu na terra. Em suma, o significado desses números nos capítulos 11 e 12 é o mesmo. Palavras e frases, construções gregas, ele vai dar apó. Esta preposição significa ou agência por ou fonte de. A construção aqui parece significar preparando por ordem de Deus, não por ele mesmo, com apó, denominado que Deus era a fonte da ordem. Treopozim. O significado primário desse verbo é nutrir, a definição secundária é criar, produzir, que é apropriada aqui no versículo 14. Segundo Guerra no Céu, 12, do 7 ao 9. Pedro, escrevendo sobre a ascensão do Senhor, diz que Jesus Cristo foi para o céu e está sentado à destra de Deus, com anjos, autoridades e poderes sujeitos a ele. 1 Pedro 3,22. Jesus proclamou vitória sobre as forças espirituais que se lhe opunham. Essas forças são Satanás e seus anjos maus. Paulo chama esses poderes de as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. A vitória veio quando o arcanjo Miguel e suas hostes angelicais venceram essas forças malignas, expulsando-as do céu e lançando-as na terra. Versículo 7. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Versículo 8. Porém não prevaleceram, e não mais se achou lugar para eles no céu. Letra A. E houve guerra nos céus. Através de toda a história, até a ascensão de Jesus, Satanás podia comparecer à presença de Deus. Jó 1:6 e 2:1. Satanás, cujo nome significa o acusador, pode inclusive acusar o sumo sacerdote Josué na presença de Deus, porém o Senhor o repreendeu. Zacarias 3:1. Além disso, Jesus disse aos 72 discípulos que regressaram de sua missão designada: Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Lucas 10:18 e João 12:31. Em outros termos, a Satanás não tinha sido ainda negado acesso à presença de Deus, porém podia acusar o povo de Deus dia a dia. Versículo 12. Quando Jesus completou sua obra medianeira na terra, subiu ao céu e tomou assento à mão direita de Deus. Sua entrada no céu tornou impossível a Satanás compreender. É impossível a Satanás comparecer diante de Deus para acusar os santos. Jesus assumiu o papel de advogado junto ao Pai, 1 João 2:1. Ele pagou o preço pela liberdade de seu povo e, como resultado, Satanás tornou-se incapaz
de apresentar acusações caluniosas contra o povo de Deus. Versículos 8, quer dizer, ver Romanos 8, 34 e Judas 9. Assim, a Satanás e as suas hostes foi negado um lugar na presença do Onipotente. Letra B. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. O nome Miguel significa quem é como Deus? Uma interrogação. Como um dos arcanjos, ele deflagra guerra contra o arcanjo Satanás, que quer ser como Deus. Miguel é mencionado no Antigo Testamento como um príncipe protetor do povo de Deus. Daniel 10:13. É ele que, com seus anjos, ataca e afugenta o dragão e seus correligionários. A construção gramatical indica que o dragão é um anjo, pois ele encabeça sua multidão de anjos. Note que não é Satanás, mas Miguel quem lidera o ataque. Ele empurra o maligno à batalha, o que é uma indicação de que ele tem a superioridade e está seguro da vitória. Letra C. Mas não prevaleceu e não mais se achou no céu lugar para eles. Satanás e seus associados tinham que reconhecer a vitória de Jesus e a derrota deles quando o Senhor subiu ao trono. Longe de aceitar a realidade de sua ruína, enfrentaram Miguel e suas hostes formidáveis, que os expulsou do céu e os lançou em uma feroz batalha. A guerra de Satanás com Deus começou quando a raça humana foi mergulhada em pecado. Quando os crentes da era veterotestamentária foram levados para o céu, Satanás os acusou diante de Deus de serem pecadores indignos. Como acusador dos santos, ele tinha livre acesso à presença de Deus. O diabo não estava só em sua oposição para que os santos não entrassem com ele, não entrasse no céu, quer dizer, o diabo não estava só em sua oposição para que os santos não entrassem no céu. Ele empregou anjos apóstatas para que trabalhassem para ele. Por exemplo, o Antigo Testamento relata a história de um espírito mentiroso que se apresentou a Deus e este lhe deu permissão para pôr mentira nos lábios dos profetas enquanto aconselhavam os reis de Judá. Desde a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, esses espíritos maus não podem mais comparecer diante de Deus para acusar os santos. Aliás, uma única acusação não pode ser apresentada contra eles, porque Deus só ouve suas orações, confissões, ações de graças e petições. Daí uma nova era desapontou, na qual Satanás e seus anjos perderam seu lugar no céu e se restringiram a um lugar na terra. Nessa mesma terra, Deus deu à mulher um lugar e a protegeu. Onde quer que Jesus reine, onde quer que o domínio que o Cordeiro exerce sobre o mundo tenha sido estabelecido, aí o adversário de Deus não tem lugar nem direitos. Versículo 9. E o grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o enganador do mundo inteiro. No caso, o versículo 9 é grande. Eu acho que ele não vai dar para ser lido em 2 minutos, né? Então aí eu vou parar bem aqui e o outro vídeo eu continuo no versículo 9.